Meditação nesta manhã, ou o texto da nossa meditação nesta manhã, é o primeiro capítulo do livro dos Reis. Nós estamos naquele que a nossa igreja tradicionalmente dedica ao mês da família, o mês de maio. E fazemos isso porque entendemos biblicamente que Deus não é apenas o criador da família, mas também porque Ele se alegrou, Ele se agradou em usar a família como canal de suas bênçãos para a humanidade e, mais especialmente, como canal da sua graça sobre os eleitos, sobre a sua igreja. E, de fato, na história da redenção, o Senhor sempre se relacionou com a humanidade por meio de famílias eleitas por Ele mesmo para este fim, para isto. Sendo uma dessas famílias, dentre as mais importantes, a família de Davi, a quem Deus prometeu lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, a quem Deus prometeu um descendente que não só herdaria o trono de Davi, mas teria o seu reino estabelecido pelo próprio Deus para sempre. No texto de hoje, nós veremos a disputa entre os filhos de Davi pela sucessão do seu trono e aprenderemos que, ainda que o trono terreno pareça vago, o trono celeste jamais está. O texto é um pouco longo, então nós vamos dividi-lo em duas partes. Agora leremos apenas até o versículo 27 e mais adiante terminaremos a nossa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do 1 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Hagite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes.
Ele imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar o sacerdote, Joabe, comandante do exército, mas o teu servo Salomão ele não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército, e Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, Zadoque o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, ele não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono depois de ti? Meus irmãos, a esta altura da história, quase no fim do reinado do grande rei Davi, Adonias, seu filho, com cerca de 35 anos de idade, tinha se tornado o filho mais velho do rei após a morte de Quileabe, de Amnon e de Absalão. Certamente foi com base nessa prerrogativa de primogênito que ele, diz o nosso texto no versículo 5, se exaltou, isto é, ele se apresentou publicamente como candidato ao trono, dizendo: eu reinarei. E para alcançar o apoio popular, ele montou uma escolta, diz aí o texto, de carros, cavaleiros e 50 homens, aí no versículo 5 ainda, né? Ou seja, ele montou uma guarda pessoal que servia ao mesmo tempo como antecipação da sua posição futura como rei e também como demonstração de força militar e de adesão do exército a ele. O autor sagrado observa no versículo 6 que o seu pai, ou seja, Davi, jamais o contrariou. A nova versão transformadora traduz como nunca o disciplinou. Nós sabemos que Davi nunca foi um bom pai. Eu desconfio que uma parte, pelo menos, da sua omissão se devia à profecia que ele tinha recebido de Natã, de que Deus castigaria o seu adultério com espada em sua própria família. Lá em 2 Samuel capítulo 12 nós temos essa profecia de Natã, e me parece que é como se a culpa de Davi o impedisse de agir para evitar um mal que, na sua visão, vinha das mãos justas do Senhor. De qualquer forma, o autor ainda acrescenta que Adonias, no versículo 6, aí, tinha uma aparência muito formosa e havia nascido depois de Absalão. Absalão foi o segundo filho de Davi, que também era descrito como alguém de excepcional beleza, um homem ambicioso que, uns 15 anos antes disso, tinha matado seu próprio irmão mais velho para se tornar herdeiro do trono. Um filho rebelde, que também montou uma escolta real com o objetivo de projetar uma imagem de poder e tomar o trono do seu próprio pai. Essa conspiração está registrada ali no segundo livro de Samuel, do capítulo 13 até o 15. Mas o nosso autor traz esses detalhes da aparência de Adonias e também da sua relação cronológica como filho de Davi depois de Absalão. Ele traz esses detalhes para sublinhar para nós a semelhança entre esses dois, Absalão e Adonias, de forma a prenunciar para nós, como se ele estivesse construindo uma tensão para o final da história, prenunciando que esse novo movimento, o movimento feito por Adonias, iria assim destronar Davi, provocar uma guerra civil e provavelmente trazer a morte ao seu irmão mais novo, Salomão. E a tensão vai só aumentando conforme o autor vai destacando vez após vez a debilidade física do rei. Logo no começo do texto, ele menciona os seus 70 anos de idade, no versículo 1,
e também a sua incapacidade de se manter aquecido nas noites frias de Israel, mesmo agasalhado, né? As roupas aí que o versículo 1 menciona, a NVI traduz melhor como cobertores. A ideia é que ele era completamente agasalhado ali, mas mesmo assim ele não se aquecia. E os seus servos então até trazem uma jovem com quem o velho rei dormia abraçado para se manter aquecido. Além disso, Davi estava acamado. Nós percebemos isso porque as audiências a Batseba e a Natã são dadas na recâmara, ou seja, no quarto. O rei recebe os seus súditos no seu próprio quarto. E mais para frente, no versículo 47, vai se mencionar que ele faz uma reverência ao novo rei da sua cama. Então nem para isso ele consegue levantar da cama. A tal moça Abisag, aí que aparece no texto, se tornou uma das concubinas do rei, mas na prática ela era mesmo uma cuidadora. E o narrador inclusive destaca isso ao mencionar para nós no versículo 4 que o rei jamais a possuiu como esposa. O que também não deixa de ser mais um sinal da debilidade daquele que no passado tivera 8 esposas, além de muitas concubinas, 20 filhos e assim por diante. Nós poderíamos estranhar aí que alguém tão vigoroso na juventude se torne alguém tão fragilizado agora na velhice. Afinal, poderíamos pensar, 70 anos nem é tanto assim. Talvez a condição física de Davi aos 70 anos fosse resultado do desgaste por anos e anos em batalhas, ou quem sabe até alguma enfermidade que não era diagnosticável na época. De todo modo, toda esta primeira cena do versículo 1 até o 5, falando a respeito da situação do rei, tem o propósito de revelar o estado decadente do rei. Ainda está assentado no trono de Israel, mas já sem condições de exercer o trono, e menos ainda de manter o trono perante a ameaça do seu filho Adonias, que se levanta e diz, antes da morte do pai, eu reinarei. Adonias já tinha conseguido, nos diz aí o versículo 7, o apoio militar de Joabe, era o comandante do exército, e o apoio religioso de Abiatar, que era o sacerdote, um dos sacerdotes. E agora então, para angariar a simpatia da nobreza e da corte, ele oferece um grande banquete, diz o versículo 9 aí, a todos os seus irmãos e a todos os servos do rei, de novo, repetindo estratégias que Absalão já havia adotado antes naquele golpe de estado que ele tentou dar sobre o seu pai. E o local da celebração, aí diz o texto, que era perto da fonte de Rogel, a 500 metros de Jerusalém, talvez por ser um lugar de grande circulação da população, onde aquela festa alcançaria repercussão dentre o povo para que ele realmente conseguisse o seu intento. Que aquela festança de Adonias era para celebrar a sua subida ao trono e não um mero evento social, fica muito claro pelo fato de que ele não convidou, versículo 8 aí nos dá a lista, né? Ele não convidou o sacerdote Zadok, o comandante Benaia, que era um militar também, mas da guarda pessoal de Davi, não convidou o profeta Natã, não convidou Simei, Rei, os valentes de Davi, que eram aqueles guerreiros mais chegados ao rei, mais fiéis, e, mais significativo de tudo, não convidou Salomão, o seu próprio irmão. Então isso traz preocupação ao profeta Natã, e ele se reúne com Batseba, a mãe de Salomão, uma das muitas esposas do rei, né? Mas Salomão, a essa altura, devia ser um adolescente, aí 16, 18, no máximo 20 anos, porque eles sabiam, tanto Natã quanto Batseba, sabiam que não tinham sido convidados para a festa, porque Adonias via Salomão como um rival, obviamente, a ser eliminado. Certamente seria o primeiro ato de governo de Adonias quando subisse ao trono, a execução de Salomão, de sua mãe e de todos quantos pudessem ser acusados de apoiá-lo. Isso tudo porque no passado Davi já havia anunciado publicamente que Salomão seria o seu herdeiro. Adonias sabia disso,
O povo também sabia disso, mas era uma promessa feita lá atrás. O autor, o cronista, lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, registra essa fala de Davi. Mas o profeta então tem um plano para salvar as vidas de Batseba e de Salomão e possivelmente até a dele mesmo. E aí no versículo 12 a 14 está a instrução dele dada a Batseba, ou seja, Batseba deveria ir até o rei, informar o rei de que Adonias estava se antecipando em assumir o trono e cobrar o rei da sua promessa de que Salomão seria o seu sucessor. E em seguida, no plano que eles bolam, Natã mesmo se apresentaria ao rei e confirmaria tudo isso. Era importante que fossem os dois, porque a lei e o costume exigiam pelo menos 2 testemunhas para uma denúncia. Além disso, Batseba poderia ser acusada de estar agindo por ciúmes maternos ou simplesmente ser ignorada por ser mulher. Mas a situação então é urgente e Batseba entra em ação. Versículo 15 diz que ela consegue uma audiência com o rei e relembra-o do seu juramento em nome de Deus, e informa o rei sobre a celebração antecipada de Adonias, sem convidar o próprio irmão, e termina a sua fala, aí no versículo 20, com um apelo. Ela diz assim: apesar da ousadia de Adonias, Davi ainda era o rei, e todo Israel esperava que ele, Davi, declarasse quem é que se assentaria no seu trono. Ela ainda dá mais peso a esse apelo ao dizer que o rei iria jazer com os seus pais, aí no versículo 21, ou seja, é para aumentar a urgência, a hora da morte está se aproximando, é preciso fazer algo agora, meu rei. Caso contrário, Adonias assumiria o trono e certamente executaria a ela e a Salomão, seu filho, como culpados de conspiração. É essa expressão que ela usa aí, culpados, no versículo 21. Como combinado, Natã entra assim que ela sai, confirmando as notícias com uma abordagem um pouco diferente. Aí do versículo 24, ao invés de cobrar uma promessa de Davi, como Batseba pôde fazer, Natã se mostra confuso, preocupado. Ele faz perguntas, diz assim: teria o rei autorizado Adonias a assumir o trono? Teria ele autorizado a exclusão dos seus servos mais fiéis da celebração? Até do Salomão? Então ele faz essas perguntas que, na verdade, Natã sabia muito bem que Adonias estava agindo sem o aval do rei. Ele até menciona isso na sua conversa com Batseba, lá no versículo 11. Mas ele faz essas perguntas por respeito, para não dar a entender que estava cobrando, até acusando o rei de incompetência. Não, ele estava ali apenas buscando informações, buscando entender qual era a posição do rei em relação a tudo aquilo. Mas ele também tem um apelo de urgência, não é? Ele diz assim, que alguns apoiadores já estavam aclamando o novo rei, no versículo 25, dizendo: viva o rei Adonias! Ou seja, se Davi quiser corrigir a situação, ele terá de agir rápido. Meus irmãos, essas 3 cenas iniciais, a cena da fragilidade de Davi, depois a cena de Adonias montando a sua estratégia e a cena de Natã e Batseba fazendo a sua contra-estratégia. Essas 3 cenas iniciais mostram para nós muitas coisas. Uma delas é o efeito da passagem do tempo, não é? Ainda adolescente, Davi venceu um leão, um urso, um filisteu de 2,90 metros de altura. Na juventude ele viveu por 10 anos ao relento, em cavernas nos desertos de Judá, mas agora ele é incapaz de manter a temperatura do seu próprio corpo, incapaz de ficar de pé, incapaz de saber o que acontece no seu reino, incapaz de confrontar o seu filho Adonias. E quem de nós está livre dela, não é? Da passagem do tempo? Alguns tratamentos podem adiar os efeitos mais dramáticos do tempo, e graças a Deus por isso. Há também alguns procedimentos que ajudam a gente a fingir diante do espelho que o tempo poderia ser freado, mas nós no fundo sabemos que não.
Os mais jovens preferem nem pensar nisso, convencidos de que o tempo nunca passará para eles. Mas é interessante ler o que o próprio Salomão escreveu tempos depois, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E acredite em mim, eles sempre vêm, eles sempre chegam. Entretanto, essas primeiras cenas nos apresentam também a realidade da casa de Davi, uma família destroçada pelo adultério do pai, filhos marcados pela sua ausência, sempre mais ocupado com o sucesso nos campos de batalha do que com aquilo que acontecia dentro da sua casa, um lar rachado pela rivalidade entre esposas e entre irmãos. E aqui, infelizmente, é onde mais vemos o quanto a Bíblia é sempre atual. Mudam as circunstâncias externas, muda o contexto, não mais concubinas, não mais poligamia, não mais disputas pelo trono, claro. Mas quantos casamentos destruídos pelo adultério, quantos filhos criados sem o pai por causa da alta taxa de divórcios e de gravidezes fora do casamento, pais e mães que vivem apenas para o trabalho, já até jovens, dizem as pesquisas, que veem casamento e filhos como um obstáculo ao sucesso profissional. Quantos irmãos que se tratam como inimigos por causa da herança do que os pais deixaram. Agora, acima de tudo, essas cenas revelam a realidade do trono de Israel, ocupado por um rei velho, debilitado física, mental e espiritualmente, um trono cobiçado por um príncipe jovem, no ápice do seu vigor físico, disposto a usar toda a sorte de estratégias e de influência política para alcançar esse trono para o seu próprio benefício e desfrute. Adonias está agindo com ousadia para tomar um trono que, da sua perspectiva, já está vago. Mas será que está mesmo? Vamos retomar a nossa leitura a partir do versículo 28. Diz assim o texto sagrado: Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel, e então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior ainda do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo aclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ainda ele a falar,
eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Disse Adonias: entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real, e o fizeram montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está assentado no trono do reino. Ademais, os oficiais do rei Davi vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. Também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um o seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Então, meus irmãos, nós vimos que, sentindo ali a pressão do momento, a urgência do momento, Davi responde à altura. Ele convoca Batseba para renovar o seu juramento e assegurá-la de que, tão certo como vive o Senhor, um juramento mesmo em nome de Deus, versículo 29, o trono será de Salomão. Em seguida ele convoca o sacerdote Zadok, o profeta Natã, o comandante Benaia, e ordena que eles formem uma comitiva para conduzir Salomão até Giom. Giom era uma outra fonte, cerca de 1 quilômetro ao norte de Jerusalém, ou seja, tudo muito próximo ali. E ele então seria ali ungido como rei pelo sacerdote e pelo profeta Natã, com um óleo retirado do altar, numa cerimônia pública, com toque de trombetas, aclamação popular, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão. Depois, ele seria escoltado pela guarda real, montando a mula particular do rei, e seria então trazido à casa do rei e entronizado no trono do seu próprio pai Davi. Depois de dar essas instruções, Benaia, o comandante da guarda particular de Davi, responde expressando o sentimento de todos, de todo o grupo. Aí no versículo 36 ao 37 ele diz: que o Senhor confirme tudo isso que o rei está dizendo, e que Salomão, que Deus seja com Salomão e faça o reino de Salomão maior ainda do que o de Davi. Essa é a resposta de Benaia, e depois será a resposta de todos os oficiais do rei. E assim então tudo é feito exatamente como determinado pelo rei. Versículo 38 a 39 aí praticamente repete as instruções, e o resultado é imediato. No versículo 40, todo o povo acompanha o cortejo, tocando flautas, comemorando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Uma equipe de louvor assim, completa, tocando com toda a alegria, ao ponto de que o barulho chegou até a festa que Adonias estava promovendo, uma festa que tinha se alongado, toda essa movimentação nos bastidores aconteceu enquanto Adonias ainda estava lá na sua festa, uma festa longa que parece até as festas que os pagãos, como por exemplo, lá no começo do livro de Esther, acontece. Mas então, quando o barulho chega, eles se perguntam: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Eu desconfio que Adonias e seus cúmplices acharam que a festa lá fora
era a resposta ou a reação espontânea do povo às notícias de que Adonias seria coroado. Por isso que eles perguntam, o que está acontecendo lá fora? E aí quando chega alguém de fora, Jonatas, né, ele fala, Jonatas deve estar trazendo notícia boa. Que notícia boa seria? O povo todo comprou a ideia de que Adonias seria o rei. Mas é claro, não é isso que estava acontecendo. Jonatas entra com as últimas notícias que são, na verdade, péssimas para o golpista e os seus aliados, né? Versículo 43 a 46 é o relato de Jonatas que estava lá fora. Ele basicamente diz que o barulho que eles estavam ouvindo era o povo festejando porque Davi, e aí ele repete, né? Nosso Senhor, Davi, o nosso Senhor, ou seja, nesse exato momento todos nós estamos em desobediência civil. Davi, o nosso Senhor, constituiu Salomão como seu rei. E ele acrescenta, né? E Salomão já se assentou no trono. Acabou. Versículo 48 ele diz, né? Até o rei, lá da sua cama, se inclinou, né? Se curvou, fazendo reverência ao novo rei e louvou a Deus, dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono e os meus próprios olhos o viram. Então há até um louvor de Davi aqui a Deus que tinha feito tudo aquilo. Diante do evidente apoio do rei, do povo e de Deus a Salomão, os convidados, até então simpatizantes de Adonias, foram saindo cada um para o seu canto, um após o outro. Aí o versículo 49 quase chega a ser cômico, né? Amigos de conveniência são assim mesmo, né? Só ficam por perto enquanto podem levar vantagem. Adonias então se vê desamparado, desesperado, e ele busca refúgio no tabernáculo. Havia um consenso de que não se podia matar alguém ou executar alguém no altar. No altar apenas se executam os sacrifícios a Deus, seria uma profanação do altar. E ele então sabia disso, e ele vai até o altar, se apega ali às pontas do altar, sabendo que assim como se ele fosse o entronizado, ele mataria imediatamente Salomão. Obviamente, Salomão entronizado significaria a sua própria execução por conspiração. Mas então ele se agarra às pontas do altar e manda solicitar ao novo rei que a sua vida fosse poupada. No versículo 51 ele diz, jure-me o rei Salomão que não matará o seu servo. Agora ele já se colocou no seu lugar, né? Não matará o seu servo a espada. E aí Salomão, usando a sua autoridade como novo rei, envia emissários com a promessa de uma anistia condicional. Versículo 52, se ele for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar maldade nele, ele morrerá. Adonias, aliviado, aceita os termos de paz, desce do altar, vai até Salomão, se prostra perante ele, demonstrando a sua aceitação e a sua submissão ao reinado de Salomão, e ouve a ordem real aí no final do versículo 53, vai para a tua casa. Provavelmente o sentido aqui era de que Adonias deveria se retirar da vida pública como uma prova de que tinha renunciado a qualquer ambição ao trono. Uma oportunidade que infelizmente ele não saberá aproveitar, como o próximo capítulo vai demonstrar. Os irmãos podem completar a leitura em casa depois. Meus irmãos, no livro de Esther, que eu mencionei ainda há pouco, nós aprendemos a enxergar a mão de Deus soberanamente conduzindo a história do seu povo por meio das ações de homens bons e maus. E lá, no livro de Esther, o autor faz isso sem mencionar o nome de Deus uma vez sequer. Aqui o nosso autor traz a mesma lição, mas de uma maneira mais sutil. Foi o Senhor quem escolheu Salomão para assumir o trono de Davi. Isso está lá em 1 Crônicas 22. Foi pelo nome do Senhor que Davi jurou a Batseba que Salomão seria o seu sucessor, como nós vimos aqui 2 vezes. Benaia invocou o nome do Senhor para abençoar o novo rei. E por fim, Davi, no final, atribui aqui todas aquelas estratégias políticas. No final das contas, ele atribui
tudo a Deus, né? Foi Deus que permitiu que eu visse o meu filho assentado no meu trono. Ainda assim, cada ação e reação aqui foi tomada por pessoas de carne e osso, com suas motivações, temores, interesses. Então, meus irmãos, a verdade é que nem sempre o agir de Deus será evidente, óbvio e muito menos espetacular. Muitas vezes é pela fé, e somente pela fé, que nós poderemos enxergar a sua mão soberana conduzindo todas as coisas, e diremos, como Davi: bendito seja o Senhor meu Deus que fez tudo isso. Mas nem sempre será evidente que Deus está agindo. Às vezes nós olhamos e só as pessoas estão agindo, mas pela fé nós devemos perceber a mão de Deus. Note também o contraste entre Adonias e Salomão. O primeiro, ansioso por tomar posse do legado do seu pai, que na sua visão era o reino, o poder, a riqueza material. O outro, Salomão, na esperança de herdar do seu pai o legado espiritual, a confiança nas promessas do Senhor, o coração submisso à palavra de Deus. São filhos completamente diferentes e que vão alcançar fins completamente diferentes também. É claro que, em última instância, a diferença entre esses dois ilustra aquela mesma verdade espiritual que nós vemos nos filhos de Isaque, que Paulo descreve lá em Romanos 9,13. Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Já no nascimento, muito antes que Salomão pudesse praticar o bem ou o mal, é dito que o Senhor o amou. Segundo Samuel 12, versículo 24. Assim que ele nasceu, Deus declarou esse amor a ele, porque a eleição pertence ao Senhor. Contudo, isso não exime os pais da sua responsabilidade perante Deus. Vocês, papais e mamães, têm ensinado os seus filhos a valorizar aquilo que realmente importa? A buscar em primeiro lugar as riquezas eternas? Nós vivemos num mundo que só ama o que é material e passageiro. E se os nossos filhos não aprenderem em nossas palavras e no nosso exemplo a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, com quem eles aprenderão? Aliás, a transição de governo de Davi para Salomão dirige de fato o nosso olhar e a nossa mente para Cristo. Afinal, a importância da linhagem de Davi era exatamente porque, por meio dela, o Salvador prometido viria ao mundo, Jesus Cristo. Porém, ao contrário de Davi, Jesus é o rei cujos anos não têm fim, e cujo reino é eterno, e cujo trono jamais passará. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Ao contrário de Adonias ou Salomão, o seu governo não depende de, e nem pode ser ameaçado por políticas mundanas, atividade humana, pelas forças e maquinações dos homens, porque ele foi ungido pelo próprio Pai, desde antes da fundação do mundo. Ele, Jesus, é o real filho de Davi, que, à semelhança de Salomão, também entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e foi aclamado pelo povo, o mesmo povo que depois iria pedir não a sua coroação, mas a sua crucificação. Sim, meus irmãos, a sua coroa foi feita de espinhos, o seu trono foi numa cruz, e o seu pai não moveu um dedo para poupá-lo. Pelo contrário, ele mesmo o entregou aos seus inimigos para ser morto, para morrer por nós, enquanto ainda éramos seus inimigos, na expressão de Paulo em Romanos 5,10. E pela sua morte, ele nos concedeu pleno perdão. Ele é o Rei dos Reis, que destronou o príncipe deste mundo e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, diretamente das mãos do Senhor Deus. Perante o seu trono eterno, todo joelho se dobrará, até aqueles que o transpassaram, para a glória de Deus Pai.
Por tudo isso, então, nós celebramos com toda a nossa alegria: viva o Rei dos Reis, viva o Senhor dos Senhores, viva o nosso Rei Jesus. Assim, meus irmãos, como Adonias aprendeu que o trono de Israel não estava vago, aprendamos nós também que o trono da história não está vago. O Senhor está assentado nele. É Ele que escolhe os seus eleitos para a salvação em Cristo. É Ele quem anula as maquinações dos ímpios contra a sua igreja. É Ele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É Ele que governa o universo por meio do seu Rei ungido, Jesus. E eu quero aproveitar que estamos abrindo o mês da família para destacar apenas lições nesta área, na área da família, que podemos tirar do nosso texto. Em primeiro lugar, vimos como Batseba e Davi, fundamentados na promessa de Deus a Davi e a sua descendência, foram atuantes para salvar o seu filho e assegurar o futuro dele. Isso é reconfortante para papais e mamães crentes hoje, porque nós enfrentamos grandes desafios financeiros, culturais, espirituais. Nós enfrentamos grandes desafios para garantir que os nossos filhos estejam bem encaminhados, mas sempre fazemos isso, confiados na aliança que o Senhor fez conosco no batismo, quando Ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Lá em Atos 2:39, Pedro nos lembra desta promessa maravilhosa. Por outro lado, o texto também nos mostra que pais e mães omissos, que têm receio de contrariar seus filhos, ou seja, que não os disciplinam, deixam de cumprir com aquilo que Deus determinou como meios de manter os seus filhos em seus caminhos. O próprio Salomão nos instrui lá em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança criada assim fica mimada e birrenta, sim, mas isso é o de menos. Ela vira um adulto que pensa que o mundo é seu reininho particular e que as pessoas são seus servos. Uma pessoa que tem dificuldade de se submeter a Deus e até de conviver na família da fé, onde nós somos chamados a nos submetermos uns aos outros. Meus irmãos, o nosso modelo de paternidade não é Davi, mas é Deus que corrige aqueles a quem ama, nas palavras do autor da carta aos Hebreus, capítulo 12. Também uma aplicação às esposas. Esposas, vejam como Batseba foi sábia ao falar ao rei, que também era seu marido. Ela estava percebendo um problema urgente, mas que o rei ainda não tinha visto. E eu sei que às vezes a nossa falta, a falta de sensibilidade de nós, maridos, irrita vocês, mas se a sua ira, minha irmã, vai levá-la a desrespeitar o seu marido, quem sabe não seja melhor guardar mais um tempo de oração antes de discutir a questão. Peça a Deus aquela sabedoria lá do alto, que Tiago nos diz que é cheia de mansidão. Mas também aplicação aos maridos. Maridos, vejam como Davi foi sábio em ouvir a sua esposa. Eu sei, meus irmãos, o nosso coração orgulhoso gosta de pensar que liderar significa fazer tudo do nosso jeito, mas isso é bobagem. O Criador concedeu às mulheres uma sensibilidade que, em muitos casos, permite que elas enxerguem o problema lá na frente. E isso faz delas melhores mães e também melhores auxiliadoras. Então, dominemos o nosso orgulho e recebamos com humildade e gratidão esse precioso auxílio que Deus nos concede quando nós nos unimos em casamento às nossas esposas. Também uma aplicação a você que tem familiares idosos que precisam do seu cuidado. Além de ser um dever imposto pelo 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, sem data de validade, Êxodo 20:12, poder retribuir um pouco do cuidado que nós recebemos na infância é um grande privilégio que nem todas as pessoas recebem de Deus.
Eu, por exemplo, não recebi. Minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos. Mas vendo a necessidade de cuidar dos seus pais ou avós idosos, vendo como um privilégio, então seja grato por isso. Seja grato. Eu sei que muitas vezes isso vai envolver vários sacrifícios, mas é assim mesmo. As mais altas expressões do amor são assim, exigem sacrifício. E por último, a você, que tem a família toda bagunçada, quem sabe por decisões erradas que você mesmo tomou, ou decisões erradas de outras pessoas, e que por isso tem enfrentado tribulações e preocupações, seja no seu relacionamento conjugal, na criação dos seus filhos, na saúde dos seus idosos, no sustento da casa. Meu irmão, minha irmã, leve as suas queixas e preocupações até o trono da graça, onde está assentado o Rei dos Reis, Jesus, e conte tudo a Ele em oração. Confie que Ele já tem tudo sob o seu sábio controle e saberá usar até mesmo os males para cumprir o seu bom propósito na sua vida e na vida da sua família. E continue orando e confiando no seu poder e na sua autoridade, até que Ele determine o fim do tempo da angústia e a chegada de um tempo de grande alegria sobre a sua vida. Continue confiando, porque o trono do universo não está vago. Bendito seja o Deus soberano. Nós podemos confiar a Ele as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos planos, a nossa igreja, o nosso destino eterno. Ele está no trono, Ele governa. Viva o Rei Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos corações com a sua palavra. Nós vamos louvar a Jesus, o Rei, aquele que está exaltado sobre todo o nome. Ao som dos instrumentos, vamos ficar em pé e cantar com grande alegria, de preferência